Só um segundo. Tá. Então, boa tarde ao mundo todo. Obrigado. Vou tentar fazer isso em português. Peço desculpas se vocês não entendem o que a gente fala. Só levanta a mão e a gente explica para vocês, tá? E se eu fico muito nervoso, viro para o espanhol. E falo bem devagar em espanhol. Tá? Mas vamos ver como dá. A ideia aqui não é falar do que a gente faz. A gente trabalha para a prefeitura da cidade de Buenos Aires e acho que é muito ruim que vocês tenham que escutar um funcionário público aqui no palco do TED. Então, eu tenho vontade de falar do que a gente não faz, do que a gente tem vontade de fazer na cidade. E não só a gente, mas o que eu acho que todos temos que fazer para ter uma verdadeira cidade criativa. A primeira ideia é que a gente está morando em um mundo de cidades. Em algum momento do ano 2008, a metade do mundo começou a morar nas cidades. E desde o ano 2008 para aqui, mais do que a metade do mundo mora nas cidades. E por que as pessoas moram nas cidades? Porque eles escolhem as cidades. As pessoas escolhem as cidades para trabalhar, para estudar, para namorar, para viver. Mas essa vida nas cidades também tem muitos problemas, né? A ansiedade agora é um mal psicológico espalhado pela cidade inteira. A desumanização do espaço público também é um grande problema. Mas a cidade criativa pode ser uma solução. Pode ser uma solução. A cidade criativa não é a solução, mas pode ser uma solução. Há 3 semanas eu tive 3 palestras, na verdade, em São Paulo. E eu tive a oportunidade de conhecer o criador do conceito das cidades criativas. Imagina, para mim é como conhecer Deus. Então eu falava com ele e ele disse que a cidade criativa é a cidade onde a imaginação pode melhorar a vida das pessoas. Esse é o desafio que todas as pessoas têm. Tem também um outro cara. Esse cara é Charles Landry, que ele começou a falar do conceito das cidades criativas por meio dos anos 80. Tem um outro cara que popularizou o conceito da classe criativa. Ele escreveu um livro, se chama The Rise of the Creative Class, o surgimento da classe criativa, que é Richard Florida. É muito legal, ele tem uma grande presença na internet, se você quer procurar a ele. E Florida fala que a classe criativa, que é a classe com a que a gente trabalha apoiando empresas e empreendedores da área audiovisual, cinema, publicidade, televisão, área da música, área do livro, design, estilistas, videogames, animação, programadores de software. A gente se diverte muito, tem um trabalho muito engraçado. Mas a classe criativa é a classe que vai levar o desenvolvimento econômico das cidades daqui ao futuro. Mas, na verdade, dentro do conceito da cidade criativa, vocês não têm só a classe criativa, mas todas as pessoas têm a possibilidade de ser criativas. Agora eu quero que vocês me acompanhem para... eu gosto muito de olhar para o futuro, olhar para as mudanças que estão acontecendo. Temos 3 mudanças que estão acontecendo agora mesmo nossa vida, mesmo nas cidades. A primeira mudança é que está mudando o consumo. O ultraconsumismo está virando para um consumo muito mais responsável. As pessoas, poucas por enquanto, mas as pessoas não querem consumir muito, não querem ter as coisas, querem ter acesso às coisas. Então estamos indo para uma economia de acesso. De uma economia das coisas para uma economia de acesso. O que é isso? Esse é o consumo colaborativo. E tem uma palestra na TED da Rachel Bonsman que é legal sobre o consumo colaborativo. O consumo colaborativo é
o consumo das bicicletas públicas, ou o compartilhar um carro. Eu não tenho carro, não quero ter um carro, dirijo, mas não gosto de comprar um carro, manter o carro, pagar para a gasolina. Eu só quero ir de um lado para outro. Então, para isso, eu posso ou alugar ou compartilhar um carro com outro. Esse é o consumo colaborativo. E não é casualidade que agora os países estão começando a medir a felicidade. Imagina, não só o PBG, mas a felicidade dos países. E o que está acontecendo é que os países mais ricos não são os países mais felizes. A grana não faz felicidade. Tem também uma outra palestra da TED que ele cara diz que as coisas fazem feliz a gente, mas só quando você dá as coisas para outras pessoas. Esse é um muito lindo conceito. Então, o consumo está mudando. Também está mudando o trabalho. O mundo do trabalho está mudando. Tem uma nota de capa da revista Fast Company, de aqui o mês passado, que fala da geração Flux. O que é a geração Flux? A geração Flux é a geração, não é uma idade, mas uma aptitude, das pessoas que não têm medo de trocar, de mudar de trabalho. Não só de trabalho, mas trocar estudo e também de trocar de país. A nova geração é uma geração que está procurando sempre novas experiências. Não adianta ficar numa empresa desde os 18 anos até que você termine de trabalhar. E essa nova geração, essas mudanças no mundo do trabalho também podem se experimentar no campo do do it yourself. Faça você mesmo. O do it yourself, a ética do do it yourself está voltando. E as pessoas mexem com os aparelhos. Está voltando porque já tinha sido muito importante há tempo. As pessoas tinham a habilidade de mexer com as coisas. Agora isso está voltando, e está voltando também a apreciação pelo artesanato. E o artesanato sempre precisa tempo. Se você se apura, não vai dar certo. Então, eu acho também que isso é muito interessante, como está mudando a própria ideia do mundo do trabalho. E esse aqui é um espaço bem interessante em São Paulo, que a gente conheceu há 3 semanas, que é o Hub São Paulo. E se vocês não conhecem, tem que ir para lá, porque é bem legal. É um lugar onde vocês não só podem compartilhar o trabalho, mas os seus projetos. E também temos o triunfo da identidade. Na velha globalização, todos os países queriam ter um McDonald's ou um Starbucks. Na nova globalização, o que é importante é a nossa originalidade, a nossa autenticidade. E daí você pode ir para o mundo, mas tem que ter uma história única para contar. E as cidades têm que ter uma história que é única delas para contar para o mundo. Então, a cidade é o espaço onde todas essas forças se espalham. Esse é o grande desafio. Mas para que isso aconteça, temos 5 desafios e convido vocês para que me acompanhem. O primeiro é como podemos... Desculpa. Então, o primeiro desafio é como podemos construir ou reconstruir a comunidade. E a tecnologia tem muito que fazer aí. A tecnologia é uma ferramenta que pode ser utilizada para reconstruir a comunidade. Tem projetos aqui no Brasil, como o Festival de Ideias, lá na Argentina, Deus Mil Ideias, no Nova York, Change by Us. São todos projetos onde as pessoas podem participar com ideias para melhorar as cidades. Tem um projeto muito lindo na Inglaterra que se chama The Big Lunch, o Grande Almoço, onde as pessoas saem para a rua, uma grande mesa, e almoçam na rua. Então, você pode almoçar na rua com seus vizinhos, você leva um pouco mais de comida para compartilhar com eles. Então, pode conhecer as pessoas que moram com você, que você não conhece, e que você mora com eles há 20 anos no mesmo prédio. O segundo desafio é
acreditar que o espaço é verdadeiramente um espaço público. Então, o governo não tem um monopólio do espaço público. Todos são donos do espaço público. Então, você tem que fazer um uso responsável desse espaço. O street art, o arte callejero, lá na Argentina, na Londres, por exemplo, o street art é proibido. Se você vai pintar aí uma parede, a polícia vai levar. Na Argentina, você pode pintar e ficar com o vizinho, tomando mate, falando o final de semana inteiro. Isso eu acho muito engraçado. Tem outros projetos. Atlas Vacancy, na Holanda, é um projeto que mapeia todos os espaços vazios da cidade para propor ações nesses espaços vazios. Tem na Argentina Articultores, que é um grupo que faz guerrilha urbana. O que eles fazem? Eles têm bombas de sementes para que essas bombas, eles tiram essas bombas no meio da cidade, nas áreas que não tem verde, para que o verde cresça no meio da cidade. É legal, não? Então, vocês também são os donos do espaço público e têm que fazer um uso responsável desse espaço. Esse é o prédio que eu sou o diretor também do Centro Metropolitano do Design. É um grande prédio, uma beleza, mas não é o prédio, o equipamento importante, são as pessoas. Agora todas as cidades querem concorrer para ver quem tem o museu mais grande. Isso custa muito dinheiro, E não todas as cidades podem ser como Bilbao, como o Guggenheim. O importante é o que acontece dentro desses prédios. E a gente está muito preocupada porque a ideia é que esse prédio seja aproveitado pela comunidade. Eu recomendo muito a experiência lá em Medellín, na Colômbia, dos parques bibliotecas, porque eles estão mudando a educação das crianças lá. É muito, muito interessante. E essa também é uma ideia muito importante. Todo mundo tem uma história que contar. Todo mundo. Eu falei já da importância das histórias. Agora, quanta gente mora em Porto Alegre? Quanta? Não, desculpa. Quanta é a população de Porto Alegre? Desculpa o portunhol. Então, quantos mapas você acha que você tem em Porto Alegre? Da cidade. Você tem tantos mapas como pessoas moram na cidade. Porque eu acho que seguramente esse cara aqui, ele tem um mapa que é único da cidade. Ele tem a sua padaria preferida, ele tem o boteco preferido. Então, o desafio é como compartilhar essas histórias. E como ensinar as pessoas a compartilhar essas histórias. E também é muito importante aprender, ou reaprender, na verdade, a brincar com a cidade. A cidade é um lugar, um espaço de surpresa. Um espaço de provocação para as pessoas. Então, brinquem com a cidade, que é muito legal. Tem muitos jogos que permitem brincar na cidade. Escolha um caminho para seu trabalho que seja diferente todos os dias. Se perde na cidade. É legal se perder numa cidade. Na Inglaterra tem um festival de arqueologia. Então, todas as pessoas podem brincar que são Indiana Jones no final de semana. Imagina que legal. Qual é o desafio para as nossas cidades, as cidades emergentes? A Argentina ainda tem 25% da população embaixo da linha da pobreza. Então, não tem um formato único de cidade criativa. Tem que ter um formato que é só das nossas cidades. Mas também as nossas cidades têm uma experiência que é legal. O mundo está indo para o caos, se você vê para o que está acontecendo na Europa. E os nossos países sabem muito do caos. Então, eu acho que essa experiência é muito interessante. Com a grande crise que a Argentina tem no ano 2001, a saída foi pela criatividade e a solidariedade. A cidade criativa pode ser um ponto de encontro. A gente tem um programa que se chama de inclusão criativa, que mistura a classe criativa com a inclusão social. Todo mundo pode ser criativo. Todo mundo tem uma ferramenta, um conhecimento que pode levar para a cidade criativa. E é muito importante porque todo mundo tem a história da cidade. E a história
é o mais importante da cidade. Você não se pode projetar para o futuro se não conhece o seu passado, né? Finalmente, o que é muito importante é o amor. E você vai dizer, o que é esse cara falando de amor? O amor é o mais importante numa cidade, né? Porque se não só os governos, mas as organizações, as pessoas mesmas, se não se conectam com o amor que eles têm pela cidade, não vai dar certo. Então tem o hardware e o software do amor. O hardware são os prédios, os equipamentos, mas o software é tão importante como o hardware, é? E o software, que é o software? É a capacidade que todos temos de amar a cidade, de contar a nossa história. Então para fechar aqui essa palestra, eu vou deixar para vocês essa pergunta, que é a pergunta que a gente faz o dia inteiro, trabalhando numa cidade. É? E a pergunta é, qual é a sua história particular? Qual é a sua história pessoal da sua cidade? E se você ama a sua cidade, comece a trabalhar agora em melhorar a sua cidade. Muito obrigado.